mais uma vez nosso canal Crescendo em Graça e Conhecimento. É momento de porção de fé da Palavra de Deus. E nós queremos te perguntar, você tem tentado a Cristo? No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 1 até o versículo 13, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, desprende ou desperta a igreja a não tentar a Cristo. Diz assim o versículo de número 1: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Paulo estava dizendo, amados, que nós não podemos ignorar os ensinamentos, os sinais que Deus nos dá ao longo da história. Somos hoje Israel de Deus e nós precisamos nos lembrar dos exemplos. E esses exemplos marcam a nossa vida, marcam a nossa história. O povo de Israel esteve debaixo da nuvem no deserto. A nuvem representava a glória de Deus. De dia era uma nuvem, aleluia, era a sombra do Onipotente protegendo eles. De noite era uma coluna de fogo, era a presença do Espírito Santo. Ei, amados, não ignore, aleluia, a glória de Deus quer se manifestar na minha vida, na sua vida. Por isso não leve isso como se fosse qualquer coisa, porque se tem algo importante na vida do ser humano, é a presença do Todo-Poderoso. Ei, você está aprendendo com os exemplos que Deus nos deixou por meio da sua palavra? Eles passaram pelo mar, diz o versículo de número 1. Ou seja, eles viram milagres, eles viram coisas extraordinárias que somente Deus poderia fazer. Ei, não ignora os ensinamentos de Deus, mas persevera naquilo que Deus está querendo que você aprenda. O versículo de número 2 está escrito: E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E diz o versículo de número 3: E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Ei, amados, a Bíblia diz que eles foram batizados em Moisés. Por que em Moisés? Porque foi para Moisés que Deus se revelou. Salmo 103, versículo de número 7 diz, amados, que Deus fez os seus caminhos notórios a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor mostrou para Moisés, porque quem acreditava na promessa, quem acreditava na terra prometida, no meio de toda aquela multidão de pessoas que saíram do Egito, era Moisés. Porque Moisés, aleluia, acreditava na promessa. E por causa da fé de Moisés, o Senhor levou todo aquele povo pelo deserto para chegar à terra prometida. Aprendamos, aleluia, que o Senhor quer fazer notórios os seus caminhos a nós, para que outros possam ser conduzidos pela nossa vida, para que outros possam ser orientados pelo Espírito Santo através de nós. Amados, nós precisamos entender que nós estamos vivendo um caminho de milagres na presença do Todo-Poderoso. Nós precisamos aprender que o Senhor que nos chamou, que nos ensinou, aleluia, por meio da sua palavra, Ele quer nos conduzir ao cumprimento da promessa que Ele nos fez. O versículo de número 4 está escrito, amados: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. No 3 havia manjar espiritual, era o maná. No 4 havia bebida espiritual, aleluia, porque Deus fez sair água da rocha. Meus amados, nós precisamos compreender, aleluia, que o Deus que nos coloca no deserto, Ele vai preparar o maná, Ele vai preparar a água, Ele não vai deixar a gente morrer. Se Deus te mandou para o deserto, entenda uma coisa, aleluia, o Senhor está cuidando de ti lá no deserto. Nós só precisamos aprender, amado, que Deus é quem supre as nossas necessidades. Que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. A rocha produziu água, aleluia. A rocha foi ferida, como Jesus foi ferido pela minha e pela tua vida. Mas nós temos a certeza, aleluia, que nós temos uma fonte que jorra para a vida eterna. Esta fonte é Jesus de Nazaré. E o versículo de número 5 diz que Deus não se agradou da maioria da parte deles, porque muitos deles foram prostrados no deserto. Por quê? Porque não acreditaram, porque murmuraram. Ei, aprende a lição. Acredita, não murmura, deixa Deus trabalhar na situação que você está enfrentando, deixa Deus controlar a situação que você está passando, porque você não tem o controle, mas o Senhor tem controle de todas as coisas. O versículo de número, aleluia, de número 6 diz:
E essas coisas foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. São exemplos, são figuras. Deus não se agradou deles porque eles não obedeceram e não creram na palavra. Mas Deus está dizendo, olha, eu estou te dando oportunidade de conhecer, de aprender, aleluia. Não deseja aquilo que Deus não tem para você. Não deseja aquilo que Deus não quer para a tua vida. Aprenda uma coisa, Deus sempre tem o melhor para nos dar. Se Deus nos privou de alguma coisa, meus amados, Deus sabe de tudo. Deus conhece o amanhã. Deus sabe o que eu e você não sabe. Deus conhece o que eu e você não conhece. O versículo de número 7 diz que não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se para folgar. Ei, amados, nós precisamos saber quem nós adoramos. Na hora que eles se viram sozinhos, sem Moisés, eles começaram a fazer deuses para si. Levantaram um bezerro de ouro, adoraram, festejaram a um Deus que não havia feito nada por eles. Se lembre de ser grato, se lembre de reconhecer que quem te levantou foi Deus, quem te pôs de pé foi Deus, quem te sustenta é Deus. Se você ainda está vivo, é a graça e a misericórdia de Deus. Aleluia. O versículo de número 8 diz, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Ei, amados, cuidado com a prostituição espiritual, com a contaminação, com o corromper do evangelho. Tem muita gente corrompendo a palavra para encaixar na sua vontade. Tem muita gente pregando uma palavra errada que não é a palavra de Cristo. Cuidado, aleluia. Aprenda, entenda que esta palavra verdadeira, ela não pode ser alterada, ela só pode ser obedecida, aleluia. Nós precisamos obedecer e não alterar a palavra. O versículo de número 9. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Quantos foram picados por aquelas serpentes? Porque tentaram a Cristo. Ei, não viva sem orientação. Siga a orientação dos céus. Siga a orientação que Deus está te dando. Siga a revelação que Deus te dá. Porque quando Deus se revela, Ele tem a saída. Ele tem a melhor estratégia. Ele tem a melhor forma de garantir a vitória para a nossa vida. O versículo de número 10 diz, e não murmureis. Tem tanta gente murmurando. Tem tanta gente reclamando de 2020. Ei, aprende a agradecer. Já pensou se Deus não tivesse no controle da situação? Você teria sido destruído pelo vírus. Já pensou se Deus não estivesse no controle da situação? Você não teria o que comer, o que vestir, talvez nem onde morar. Mas Deus ainda está no controle da situação. Você acha que as coisas estão difíceis? Se Deus não estivesse presente, onde nós estaríamos? Aleluia. Nós precisamos estar de pé, acreditando na palavra de Deus. Versículo de número 11 diz, tudo isso sobreveio como figura e estão escritas para aviso nosso. Ei, Deus está nos avisando pela sua palavra que nós precisamos obedecer, nós precisamos crer, nós não podemos, aleluia, viver uma vida de murmuração ou de ingratidão, mas nós precisamos ser gratos ao nosso Deus, porque aquele que está de pé, diz o versículo 12, cuidado para que não caia. Ei, você está de pé e agradeça a Deus. Você resistiu à pandemia, agradeça a Deus. Você, aleluia, suportou as adversidades no tempo mais difícil do isolamento social, agradeça a Deus. E para encerrar, o versículo de número 13 diz, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação também dará o escape, para que possais suportar. Ei, Deus não vai te provar além das tuas forças. Se Deus permitiu a luta, Ele tem dia de vitória. Se Deus permitiu a afronta, Ele tem um tempo de te exaltar. Se Deus permitiu que você esteja vivendo essa situação, Ele vai te dar livramento. Tão somente crê, tão somente toma posse. Não abre mão da palavra de Deus. Aprende com ela, vive ela, executa ela, mesmo que ninguém acredite. O tempo vai dizer e vai se revelar para tudo que Deus prometeu se cumprir na minha e na tua vida. Toma posse dessa palavra. Compartilha com mais alguém. Deixa Deus te usar nesta última hora. Em nome de Jesus. Amém.